Muito bem, gente. Eu espero que todos vocês estejam bem. E hoje, então, a gente vai comentar brevemente, quer dizer, eu espero que seja breve, pelo menos, o que eu duvido muito, o texto que eu mandei para vocês para uma leitura prévia na semana passada. O texto é dessa professora, Selma Garrido Pimenta, Formação de Professores, Identidade e Saberes na Docência. Então, está dentro de um livro dela, organizado por ela, Saberes Pedagógicos e Atividade Docente, de 99. Todos os livros que ela escreve, geralmente são muito usados por muito tempo, né? São reeditados, aparece com um ano mais atualizado. Eu não sei se especificamente esse teve uma reedição, mas é provável que tenha tido. Se não teve, também não é muito problemático, porque ela publica muito, e geralmente esses autores mais famosos, eles usam muito aquilo que eles já produziram em outros momentos, se permitem isso, né? Então, de alguma forma, a gente está tendo acesso a um material até muito atual, embora tenha aí corrido já 20 anos da sua primeira publicação, mas as questões em educação, 20 anos em educação, é uma coisa ainda que é recente, embora muitas mudanças já tenham acontecido de 20 anos para cá. Mas tem sempre uma diferença entre a mudança que está acontecendo e o estudo que se faz a respeito dessa mudança. Então, a gente ainda não está totalmente descompassado. Vocês podem entrar na internet e procurar um site chamado Plataforma Lattes, com 2 T's. O Plataforma Lattes, ele é um site que contém o currículo de todos os pesquisadores nacionais do Brasil e do exterior que tenham se inscrito nele. Nessa plataforma tem toda a produção acadêmica dessa pessoa. Você clica no título e o caso mais recente já abre diretamente na página do texto. E aí vocês podem verificar o que de novo ela disse em relação a esse texto que a gente vai usar. Tá bom? Claro que vocês não têm a obrigação de fazer isso, mas eu estou apenas dando novos instrumentos. Por quê? Porque o texto é datado. A primeira coisa que a gente olha num texto, quando a gente pega para estudar, vou fazer uma apresentação do texto tal, é dizer a data, dizer quando ele foi escrito, porque aí você já previne a pessoa que vai ouvir de que as informações elas podem ter uma certa idade, então você já contextualiza melhor, porque pode ter mudado muita coisa de lá para cá, tá bom? Bem, como é que ela começa aqui esse texto? Ela faz uma introdução até muito longa, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou passando por cima, né? Colaborando na construção da identidade do professor, alguns pressupostos, e aqui ela começa o texto para valer. Essa introdução toda que ela faz é o que nós chamamos de revisão bibliográfica. O que é uma revisão bibliográfica? Ela vai apresentando aquilo que de mais relevante já tem publicado, por isso revisão de bibliografia, de livros, de estudos que já foram publicados. Né? Se eu pegar essas páginas, vou ver muito, Cunha, Zeichner, Perrenot, né? Ela mesma, Leite. Quer dizer, é até muito chato ler essas coisas, mas o que é que ela fez? Ela foi dizendo como a pesquisa foi se desenvolvendo na medida que a pesquisa sobre esse tema dos saberes docentes foi sendo desenvolvida. Aquele texto que eu dei para vocês antes desse, do canadense Maurice Tardif, ele é mais recente, ele é um pouco depois desse, por isso que ela não citou aqui, tá? Mas não tem muita distância entre um e outro, não. A diferença é que ele partiu da realidade própria dos professores, do contexto que ele entrevistou, e foi desenvolvendo ali as ideias dos saberes docentes. E ela não, ela partiu muito mais dos estudos mais relevantes que ela tinha à mão naquela época para fazer uma leitura, uma apresentação a respeito do que ela entende ser relevante sobre o tema. Então vamos lá. O primeiro ponto, então, que ela vai abordar é esse aqui, a construção da identidade do professor. Então, ela coloca aí alguns pressupostos, que vocês, como sabem, eu não vou estar lendo tudo isso. Vamos saltando um pouco aqui, né? Primeiramente, né, aqui nesse primeiro quadro que eu fiz aqui, ela fala o seguinte: dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição ao processo de humanização dos alunos historicamente situados, né, ela sempre começa os textos dela
com essa ideia de humanização historicamente situados. Quer dizer, a gente educa as pessoas, a gente ensina os alunos em um determinado tempo, em um determinado lugar. Espera-se da licenciatura, né, que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus saberes, fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino como prática social vai lhes colocando no cotidiano. Então, no curso de licenciatura, né, já se espera, assim, diz ela, né, que vá sendo aí moldado uma espécie de identidade. Só que a identidade ela vai sendo moldada a partir das experiências, não a partir de coisas que a gente traz previamente. Essas daí também, porque são experiências, só que não são suficientes. Na licenciatura é como se fala assim, você vai levando as topadas, né? Você vai batendo a cabeça aqui, batendo a cabeça lá, para sair o mais preparado possível. E aí ela começa aqui o segundo ponto, o que entendemos por construir uma identidade, né? A identidade não é um dado imutável, quer dizer, não é uma coisa que nunca vai mudar. A identidade ela vai sim mudar, ela vai ser uma espécie de metamorfose, como dizia lá a música do Raul Seixas. Nem externo, não é nem um dado imutável, né, que nunca pode ser mudado, mas também não é o dado externo que possa ser adquirido. Né? Você não pode comprar uma identidade. Eu gosto muito dessa sentença. Ela é um processo de construção do sujeito, né, historicamente situado. Inclusive, ela repetiu a mesma expressão aqui em cima. Né? Ela é, portanto, um processo historicamente situado. A profissão de professor, como as demais, emerge de um dado contexto, de um dado momento histórico, como resposta a necessidades que estão sendo postas pelas sociedades. Né? E isso aqui é muito importante, quer dizer que a identidade do professor, da pessoa que assume essa profissão, ela depende do quê? Das necessidades que a sociedade vai impondo. Eu me lembro que na primeira aula que eu dei para vocês, a gente falou sobre o que é educação, e a gente refletiu que a educação não é neutra porque é o processo de formação dos indivíduos ao sabor dos interesses da sociedade. É mais ou menos a mesma coisa que ela afirmou nesse caso aqui, né? Logo em seguida, eu grifei mais coisas do que estou lendo, mas vocês, quando forem ler, risquem também, grifem também, tá? E aí ela começa a se problematizar assim, ó, que professor se faz necessário para as necessidades formativas em uma escola que colabore para processos emancipatórios da população? Se nós olharmos o texto, ele é de 1999, então o que acontecia? Até essa data ali, o grau de analfabetismo no Brasil era muito alto, ainda existe, mas comparado com aquela época, ele já diminuiu bastante. E as desigualdades sociais eram, se hoje já são grandes, naquela época eram maiores ainda. Então era um contexto realmente muito complexo, muito difícil. Há 10 anos depois da ditadura militar, muito pouco tempo, né? Quer dizer, é uma coisa... Era um contexto muito complicado, era uma coisa muito difícil, né? Era um país muito violento. Mas tem um outro fator, né? Que aí ela faz aqui, esse fator aqui, ó, que opere o ensino no sentido de incorporar as crianças e os jovens no processo civilizatório com seus avanços e com seus problemas. Né? Como formar um professor nessa direção? Olha, se está falando de emancipação é porque havia exclusão por demais. Né? Era mais gente... Não era mais, porém, era muita gente fora, era mais gente excluída, aí sim, do que propriamente incluída na dinâmica social. Especialmente porque foi a partir dessa época aqui, gente, que a tecnologia deu aquele boom, né? Foi um assalto tecnológico, né? No sentido assim, de que a tecnologia veio para cima de nós. E se tem uma coisa que a gente tem que acompanhar, é exatamente a tecnologia. Por quê? Porque ela é uma chave. Ela não está aí para nos atrapalhar e nem para nos substituir, como algumas pessoas pregam. Ao contrário, a tecnologia precisa de alguém que a acompanhe para poder desenvolver. E a educação também ela tem que ficar mais tecnológica, ela vai ficar mais tecnológica. Está lenta ainda, mas o destino dela é ser mais tecnológica. Então, como é que a gente insere as pessoas, no fundo a problemática dela nesse texto, em um ambiente informatizado, quer dizer, tecnológico. Bom, aqui tem mais algumas
afirmações a respeito da identidade profissional como um processo que se constrói, né, a partir da significação social da profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão, da revisão das tradições. Quer dizer, a sociedade ela vai impondo à profissão, de a profissão ir se aprimorando cada vez mais. E aqui, ela passa aqui embaixo, né, a fazer mais problematização. Ó. Mobilizar os saberes da experiência é, pois, o primeiro passo no nosso curso de didática que se propõe a mediar o processo de construção de identidade dos futuros professores. Quer dizer, então, qual é o pressuposto aqui? Que ela vai mobilizar os saberes da experiência. Né? Essa experiência é o primeiro passo nisso daqui. Ó. Ela vai falar sobre os saberes da docência, os saberes docentes, os saberes dos professores, mas como? Com que caminho? Bem, para entender que tipo de professor que deve ser formado para esses desafios do século XX, né, nós temos que partir do que nós já temos, quer dizer, da experiência acumulada. A experiência acumulada é o degrau a partir do qual se deve avançar. Bem, então ela parte, os saberes da docência, a experiência. Ela organizou muito bem o texto, né? Ela organizou em 3 partes, a experiência, o conhecimento e a pedagogia. Quando ela fala aqui da experiência, né, ela afirma o seguinte, que quando o aluno chega no curso de formação inicial, como vocês que estão na pedagogia, você já tem saberes sobre o que é um professor, né? O saber que você traz da sua vida, né, de estudante. A experiência lhes possibilita dizer quais foram os bons professores, quais eram bons em conteúdo, mas não em didática, isto é, não sabiam ensinar, né, quais foram os mais significativos, etc. O que é uma coisa assim muito complicada, porque, sim, é verdade, tem professores que têm muita dificuldade em ensinar, né, a gente fala, tem muita dificuldade em didática. Mas também não se pode esvaziar o conceito de didática pensando que didática é saber comunicar alguma coisa. Não, não é. Né? Quando a gente vê no YouTube, por exemplo, vídeos, né, do Leandro Carnal, falo que é a minha área, né? Ou até o Mário Sérgio Cortella, são pessoas que têm muito conhecimento, muito mesmo, e que são também muito didáticas. Né? Mas muitas vezes o fato de ser didático e comprimir as informações demais ali naquele tempo, faz com que eles caiam numa pobreza muito grande. Então tem coisas que mereceriam sim ser um pouco mais exploradas. Saber comunicar, saber impor uma afirmação, ser didático, portanto, entendendo didática desse jeito aqui, não quer dizer exatamente ser bom, tá? Porque pode esconder falta de informações. Mas eu não quero falar sobre isso exatamente agora, que a gente vai ter um momento de falar sobre isso. Bem, pois bem, a gente já chega com uma ideia do que é ser professor. Por quê? Porque a gente teve muitos professores, muitos passaram pela nossa vida e foram embora. E muitos passaram e ficaram na nossa mente. Então, quando a gente vai dar uma aula, a gente traz elementos desses professores. Eu mesmo sou assim, eu trago elementos de vários professores que ficaram na minha vida. Por quê? Porque a experiência conta bastante, inclusive essa, mas ela, como eu falei há pouco, não é suficiente. O desafio que foi posto naquela época aos cursos de formação inicial é de colaborar no processo de passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno ao seu ver-se como professor. Isso aqui é uma coisa muito engraçada. Por exemplo, eu dou aula no ensino médio. Só que no ensino médio eu estou começando agora, então eu tenho uma dificuldade considerável em alguns momentos, né? E os alunos reclamam bastante. Eu digo assim para eles, gente, há pouco tempo atrás eu estava aí, na cadeira de vocês. Eu pensava que dar aula era uma coisa simples, e não é. Uma coisa é a gente ter aula sentado, né? Outra coisa é a gente dar a aula para quem está sentado. Então vocês têm que ter paciência, que a gente tem que desenvolver um método de trabalho ainda e tal. Eles não acreditam muito, mas é assim mesmo. Vocês vão saber um pouco disso quando começar a fazer os estágios, por exemplo, que ainda são fáceis. O negócio mesmo é quando entra na sala de aula. Tá? Então vejam bem, aqui ela
contextualizou que a experiência já nos traz algumas coisas. São conhecimentos? São. Melhor, são saberes, né? Como fazer, o que não fazer, previamente. Previamente a gente já sabe. Não faço isso, não faço aquilo, faço como aquele professor me ensinava, né? Isso é o que nós chamamos de saber prévio. De alguma forma já vai configurando aí o nosso ser profissional. Só que nesses saberes da docência, a gente tem que colocar esse aqui, ó, o conhecimento, o estudo, né? Sentar e ler os textos, sentar e ler os livros, né? E eu começo a partir daqui. Ela faz um ponto e vírgula. Qual a relação entre a ciência e a produção material? Entre a ciência e a produção existencial? Entre a ciência e sociedade informática? Como se colocam aí os conhecimentos históricos, matemáticos, biológicos, etc, etc, etc? Qual a relação entre esses conhecimentos, né? Quer dizer, por que a nossa profissão é uma profissão dinâmica? Por que a nossa identidade ela vai sendo construída num processo? Porque a forma como a gente se relaciona com o conhecimento também muda muito rápido. O nosso conhecimento agora, ele não está sendo mais um conhecimento monotemático. Eu estudo física, eu estudo matemática, eu estudo biologia, eu estudo engenharia, eu estudo filosofia. Não. O professor, na verdade, ele tem que saber um pouco de tudo hoje. É assim que funciona, e é uma coisa boa. Ele tem que saber um pouco de física, não exatamente a parte dos cálculos, mas pelo menos a descrição de alguns fenômenos. Ele tem que saber um pouco de química, não as misturas exatas e tudo, mas a descrição de algumas coisas, né? O mínimo de algumas coisas. E assim por diante. Tanto porque hoje, até os grandes profissionais, cientistas, são engenheiros, bioengenheiros, por exemplo. Já existe isso, biomedicina. Quer dizer, eu juntei duas áreas, a engenharia com a biologia com a medicina. Mas todos os conhecimentos estão sendo adotados agora sim. O nosso conhecimento ele tem que ser agora muito amplo, ele tem que ser cada vez mais expansivo, como se costuma dizer, tá? Bem, para fundamentar, continua a autora, os encaminhamentos dessas indagações, comecemos por explicitar o que entendemos por conhecimento. Então, o que é o conhecimento? Então, ela cita aqui um filósofo chamado Edgar Morin. Conhecimento não se traduz em informação. A informação é o primeiro passo, né? Conhecer implica um segundo estágio, o de trabalhar com as informações, classificando-as, analisando-as e contextualizando-as, tá? Quer dizer, você pega uma informação, você vai fazer um pouco a genealogia dela, qual é a origem, de onde ela veio, que outras informações ela traz. O terceiro estágio tem a ver com a inteligência, né? Consciência ou sabedoria. É a arte de vincular conhecimento de maneira útil e pertinente, de produzir novas formas de progresso e desenvolvimento, né? Consciência e sabedoria envolvem reflexão, isto é, a capacidade de produzir novas formas de existência e de humanização. Isso daqui vocês podem grifar, porque é uma frase muito bonita. Inclusive pode colocar no Face para dar curtidas, né? O que é inteligência, o que é sabedoria, o que é conhecimento, de um ponto de vista assim acadêmico. É a gente juntar as informações, detalhá-las, buscar a sua origem, buscar as suas conexões com outras, mas com um objetivo. O objetivo é esse aqui, ó, o da humanização. Eu vou dar uma pausa e a gente já continua.